Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Julimar Lemos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube e peço a vocês que se inscrevam, que participem, que compartilhem para poder essa mensagem chegar o mais longe possível. Vocês que estão aí sintonizados nas redes sociais sabem muito bem que para o YouTube, quanto mais você compartilha, quanto mais você divulga, mais interessante se torna aquilo que nós estamos produzindo, porque o maior número de pessoas serão alcançados com a nossa mensagem. Perfeito? Então, sejam todos bem-vindos e o nosso objetivo, queridos, é que a partir de hoje nós vamos iniciar no nosso canal um tema sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil há mais de 30 anos. Então, nós queremos aproveitar a nossa experiência, a nossa vivência, para trazer assuntos relacionados à Igreja Presbiteriana do Brasil, essa igreja que faz parte da nossa história. Então, eu quero, nesse momento, falar um pouco nessa introdução sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, como ela chegou aqui. E a pergunta que nós queremos deixar é: será que todos vocês conhecem mais profundamente a Igreja Presbiteriana do Brasil? Você sabia que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem o seu manual, que é chamado Manual Presbiteriano, uma constituição, que a igreja é regida, né, por esse manual, por essa constituição em todo o Brasil? E nós queremos trazer para vocês, ao conhecimento de vocês que desconhecem este tema, para que todos possam ter ideia de como funciona mais os bastidores, né, a vida da Igreja Presbiteriana do Brasil mais profundamente, tá bom? Então, eu quero aproveitar esse momento e dizer que no nosso manual presbiteriano nós já temos muitas coisas. Nós vamos aprender desde quais são os objetivos, quais são os propósitos e a partir de que momento essa Constituição foi regularizada aqui, que ano foi aqui no Brasil, tá bom? Mas, em primeiro lugar, nós queremos trazer para você que ainda não conhece a Igreja Presbiteriana do Brasil, é que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma federação de igrejas que tem em comum uma história, né? Uma história belíssima, uma história extraordinária, uma forma de governo, uma teologia. Nós temos um padrão de culto, nós temos um padrão de vida comunitária. Historicamente, queridos, a IPB, ela pertence, né, às famílias das igrejas chamadas igrejas reformadas ao redor do mundo, tendo surgido no Brasil no ano de 1859, como fruto do trabalho do missionário presbiteriano americano que veio dos Estados Unidos para o Brasil. Então, o surgimento da Igreja Presbiteriana, do presbiteriano no Brasil, foi resultado do pioneirismo, desprendimento de um jovem pastor chamado Ashbel Green Symington, nascido nos Estados Unidos, e ele estudou lá em Nova Jersey e fez a sua profissão de fé. Pouco tempo depois, ele foi encaminhado para o seminário e, quando ele estava no seminário, ele ouviu uma mensagem do seu professor sobre missões, sobre a palavra de Deus, de um famoso teólogo chamado Charles Hodge. Então, ele foi tocado pelo Espírito Santo a ir para o seminário. E 3 anos depois que ele voltou do seminário, ele candidatou-se perante a Junta de Missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos
para embarcar, e o sonho dele, o desejo dele era evangelizar o Brasil. Olha que história maravilhosa. Deus vai usar um jovem para chegar ao Brasil, e ele tinha 26 anos de idade, e ele chegou ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. Então, essa é a história de como a Igreja Presbiteriana do Brasil ela foi organizada aqui. Mas para que vocês tenham conhecimento, antes de Simonton vir ao Brasil, a Igreja Presbiteriana, Deus já tinha trazido também para o Brasil missionários que vieram em outros períodos antes dos americanos. Então vieram os franceses, vieram depois os holandeses, e em seguida Deus envia este jovem rapaz, Simonton, para fazer missões no Brasil, e Deus o traz ao Rio de Janeiro. Então, a partir dali, Deus começa a trazer uma história dessa igreja para o Brasil. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como chamada Igreja Histórica, Igreja Reformada, ela tem como doutrina os símbolos de fé, que são símbolos oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo. Então, eu quero que você entenda bem, a fé reformada adota todas as doutrinas apostólicas estabelecidas na Bíblia e formuladas em credos pelos grandes concílios ecumênicos da Igreja primitiva. Ela é o Evangelho revelado por ele e pelas Escrituras Sagradas. Então, quando uma pessoa chega na Igreja Presbiteriana do Brasil, vinda de outra denominação, que não seja genuinamente evangélica, que seja uma seita religiosa, ou que venha seja ele que não tenha nenhuma crença, seja ateu, ou vindo de uma outra da Igreja Católica Romana, vai passar por uma sala de estudo e vai estudar como professor por um período para poder conhecer o sistema de doutrina da igreja. E eu quero pontuar aqui a todos, dizendo que isso é uma coisa muito importante. Porque nós vivemos um tempo em que as igrejas não têm muitas essas preocupações com aqueles que chegam na denominação, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil tem. Então, todos aqueles que se convertem, que recebem Jesus como Senhor e Salvador, que se aproximam, que começam a congregar e posteriormente desejam fazer parte da igreja, então eles vão passar por esta sala de estudo, de crescimento espiritual, de conhecimento bíblico, de doutrinas, porque é de fundamental importância para todos aqueles que desejam ser membros da igreja que conheçam suas doutrinas e conheçam seus fundamentos, porque isso vai fortalecer ao novo crente, ao novo membro, e isso vai trazer paz ao coração dele, crescimento espiritual, e, consequentemente, ele vai ser um instrumento de Deus no dia a dia, se envolvendo na obra do Senhor. Então, isso é de fundamental importância. Então, evidentemente, a partir daí, a Igreja Presbiteriana teve um crescimento muito grande através desse jovem pastor, passou um período no Brasil e, consequentemente, um período aproximado de 8 anos, depois a esposa veio, mas ele faleceu, mas ele deixou um legado muito grande aqui para a Igreja Presbiteriana do Brasil e para a Igreja Brasileira. Simonton conseguiu ser um instrumento de Deus, ser usado por Deus de uma maneira muito especial. E com o tempo, no decorrer dos estudos desta aula, nós vamos ter muito mais informação sobre isso. Mas, a princípio, nós queremos dizer para vocês que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem, como todas as denominações, tem a sua doutrina, tem os seus costumes,
E a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem o seu manual, chamado Manual Presbiteriano, ou conhecido também como Constituição da Igreja, né? Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. E é onde nós seguimos todo o regimento, toda a legislação desse manual. E é muito importante que a gente compartilhe com vocês também, para que vocês saibam disso. Então, a Igreja Presbiteriana, ela tem uma Constituição e nós vamos estudá-la compassadamente, dia após dia aqui no nosso canal, para que vocês possam conhecer. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, queridos, é que esse manual, essa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, aconteceu no ano de 1946. Houve uma reunião ordinária que foi uma decisão, né, da Assembleia Constituinte para reformar a Constituição vigente até aquele período. E na época, então, tinha o nome de Livro de Ordem da Igreja. Então, essa Assembleia se reuniu e aí foi decidido através do concílio, que é assim tratado na nossa igreja, nas decisões para serem alterados alguma coisa de fundamental importância no manual. Então, foi delegado à Assembleia os poderes para fazer essa reforma. Então, foi criado um código de disciplina, foram também estabelecidos parâmetros litúrgicos da igreja, inclusive o manual do culto que nós temos, que não tinha sido criado até então. Então, mantém-se o antigo com pequenas emendas e alguns acréscimos. Então, a igreja, ela se reúne nessa forma de concílio, certo? É mais complexo, existe um pouco mais de tempo, né, para que a gente possa explicar para vocês. Então, com o tempo, nós vamos passando melhor para vocês como funciona. Então, a partir desse momento, quando você vai pegar o Manual Presbiteriano, você vai ver exatamente no início sobre esta introdução, como aconteceu essa reunião, e a partir daí, dessas decisões que foram tomadas, passa a valer, né? Passa a funcionar todo o sistema na igreja no Brasil. E a partir daí é onde vem as funcionalidades do sistema da igreja. Então, por exemplo, no capítulo 1 do Manual Presbiteriano, vai falar sobre a natureza, vai falar sobre o governo e os fins da igreja. Então, o que diz esse artigo 1º do capítulo 1 da nossa Constituição? A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, como sistema expositivo de doutrina e prática e a sua confissão de fé, e os catecismo maior e breve, como eu já falei, e rege-se pela a presente Constituição que nós acabamos de falar. É pessoa jurídica, de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela sua comissão executiva, e exerce o seu governo por meio do concílio e de indivíduos que são regularmente instalados pela igreja. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos o que nós chamamos de Supremo Concílio da Igreja, que se reúne a cada 4 anos. E são representados por pastores e por presbíteros, escolhidos por concílios inferiores. Então, nós destacamos esse ponto porque é no Supremo Concílio que são decididos exatamente as questões mais cruciais da igreja, onde são escolhidos por voto secreto, né, essa diretoria. Pode ser todos os delegados que estão lá concorrem, presidente, secretário, tesoureiro,
secretário de ata, secretário executivo. O artigo 3 do nosso manual presbiteriano traz o seguinte: o poder da igreja ele é espiritual e ele é administrativo, residindo na corporação, isto é, nos que governam e nos que são governados. O que significa isso, queridos irmãos? Na Igreja Presbiteriana do Brasil, existe o que nós chamamos de assembleia. A autoridade dos que são governados é exercida pelo povo reunido em assembleia. A Igreja Presbiteriana ela adota duas assembleias, a Assembleia Ordinária e a Assembleia Extraordinária. Então, o que seria a Assembleia Ordinária? Então, na igreja, no sistema presbiteriano, a igreja se reúne, pelo menos ordinariamente, uma vez por ano. Isso acontece em todas as igrejas no final do ano, no mês de dezembro para janeiro. E aí, o que acontece nessa assembleia? Todos os membros eles são convocados pelo conselho da igreja, convocado pelo pastor no domingo, para estarem presentes nesta assembleia. E ali presentes, o que a igreja vai tomar ciência nessa reunião ordinária? Nessa assembleia, a igreja vai tomar conhecimento, primeiro, do relatório financeiro que será apresentado pelo tesoureiro da igreja. Então, ele vai ler o relatório do ano e informar todas as entradas e saídas do ano que está se encerrando. Consequentemente, durante a assembleia, então, durante a leitura, posteriormente, alguém quiser fazer uma pergunta, tomar conhecimento de algum detalhe que ficou com dúvida, pode perguntar na assembleia lá que vai ser informado. Um outro ponto ainda sobre a questão de finanças, é que nesta assembleia, o conselho da igreja, o conselho da igreja é o pastor e os presbíteros que são eleitos também pela assembleia, não na ordinária, mas nessa segunda e a extraordinária, que eu vou dizer para vocês posteriormente como funciona. Então, a igreja, ela se reúne de maneira ordinária. Nessa apresentação das finanças, do relatório financeiro, nós temos a apresentação da previsão orçamentária para o ano seguinte. Então, a igreja toma ciência de como o conselho apresenta a previsão orçamentária para o ano seguinte. Nesta assembleia também será um momento em que serão apresentados relatórios, que na Igreja Presbiteriana nós chamamos de sociedades internas, que é a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, o PH, a União de Homens Presbiteriano, nós temos a UMP, União de Mocidade Presbiteriana, nós temos a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. Então, nesse período, todos os presidentes apresentam seus relatórios, todas as atividades que aconteceram durante o ano e também podem ser lidos nesta Assembleia. Então, ali, de maneira ordinária, todos estão ali convocados e estão presentes para tomar ciência de o que está acontecendo na vida da igreja. E, em segundo, a Assembleia Extraordinária. Para que serve a Assembleia Extraordinária? A Assembleia Extraordinária ela serve para eleger, primeiro, os oficiais da igreja. A igreja, no nosso sistema presbiteriano, a igreja elege diáconos, presbíteros, para formar o conselho da igreja, juntamente com o pastor. Então, a eleição de um oficial na Igreja Presbiteriana do Brasil, diácono e presbítero, ele é, no máximo, até 5 anos. Então, a eleição se dará de maneira voto secreto e a maioria, metade mais um, será eleito, então, para um mandato de 5 anos. Então, a igreja vota e a maioria, para o número de vagas, evidentemente, serão eleitos ali. E também o pastor, se o conselho da igreja, a igreja resolver fazer uma eleição pastoral,
também pode ser de 1 ano até no máximo 5 anos, pode ser eleito pastor da igreja na Assembleia. Então a igreja quem escolhe também o pastor, certo? Se for, então assim, posto para a Assembleia, para a escolha, para a votação do mandato do pastor. Então, outra coisa importante na Assembleia Extraordinária. No decorrer, no interregno, durante o ano, acontecer alguma coisa de forma de anormalidade, de algo que não acontece naturalmente, então a igreja deve se reunir extraordinariamente para resolver seus problemas locais. Uma outra coisa importante dizer também é que nesta Assembleia, além de eleger os seus oficiais, a Igreja Presbiteriana do Brasil, se a igreja for adquirir um imóvel, um terreno, então tem que passar pela aprovação do conselho, da Assembleia, será levado para a Assembleia, ou também para a venda de algum imóvel da igreja. Vamos exemplificar. Vamos supor que a igreja precise, tem um prédio antigo, precisa vender, precisa comprar uma casa pastoral, precisa trocar de prédio, então leva para a Assembleia e a Assembleia vai votar se é a favor ou não, ou da compra de um imóvel, se for, na ocasião, também se desfazer de um imóvel, de um terreno. Então quem resolve isso no sistema presbiteriano é a Assembleia da Igreja. Então, esses detalhes que são importantes, né? Que é exatamente isso que na narrativa aqui do nosso manual diz. Que a Assembleia é responsável para deliberar sobre a aquisição ou alienação de imóveis e propriedades, tudo de acordo com a presente Constituição e as regras estabelecidas pelos concílios competentes. Então, olha como isso é importante, irmãos. A Igreja Presbiteriana se preocupa com muito respeito a entender, segundo as Escrituras também, né, o papel da liderança e o papel da membresia. No parágrafo 2, parágrafo 2º, vai falar da autoridade dos que governam, que é de ordem e de jurisdição. É de ordem quando é exercida pelos oficiais, não é, da igreja, individualmente, na administração de sacramentos e na impetração da bênção pelo ministro, né, pelos ministros da igreja, que são os pastores, e na integração também de concílios por meio de ministros e presbíteros. Ok? Então, a igreja, por meio do seu conselho, exerce o poder espiritual na igreja. E quando é que isso acontece? Por exemplo, para admitir a comunhão, os membros, os conversos por meio da profissão pública de fé, de batismo, a celebração dos sacramentos, não é, que é o do batismo e da ceia do Senhor, o batismo e a profissão de fé também dos conversos. Então tudo isso é de responsabilidade do poder espiritual da igreja. Receber membros de outras igrejas presbiterianas, transferência, jurisdição, acolher os membros de outras denominações por jurisdição a pedido, cultuar a Deus segundo os parâmetros bíblicos, promover e manter a ordem moral da igreja, social e espiritual da comunidade, certo? Pastorear as ovelhas, exercer a disciplina com autoridade bíblica, com respeito, com amor, com disciplina, pregar e ensinar as Sagradas Escrituras. Esse é o poder espiritual da igreja, nisso que nós cremos, nisso que nós acreditamos, que a igreja tem um poder espiritual. Poder e autoridade, nesse artigo diz que o poder da igreja reside em duas fontes, que é os que governam e os que são governados. Os que governam estão nos que nós chamamos de concílios, que são os conselhos das igrejas, que são formados de presbíteros, de homens que formam o conselho, presbíteros, a partir de 2 presbíteros, 3 presbíteros,
presbitério, que é um outro concílio, sínodo e supremo concílio. Então, o mandato de presbítero regente e seu ofício são concedidos pela igreja local por meio da Assembleia Geral Extraordinária, como eu já falei com vocês, que é convocada no devido tempo para este fim, certo? Então, nós já explicamos esta parte aqui. O presbítero regente na igreja presbiteriana, presbíteros regentes são aqueles que são eleitos pela igreja, né, homens que são escolhidos embaixo de oração, de vocação, de base bíblica, olhando para o que a Escritura ensina, como também os diáconos do nosso manual tem os tipos de autoridade, que é ordem e jurisdição. O que significa isso? Ordem são os direitos e obrigações permanentes estabelecidos por leis, funções inerentes a um cargo legalmente constituído. No caso eclesiástico, são as funções atribuídas decorrentes da ordenação e investimento, que são funções a quais o ministro foi ordenado. Por exemplo, vamos tentar aqui dar um exemplo para vocês. Então, o presbítero regente, são aqueles homens que são escolhidos pela igreja por força da ordenação, torna-se membros do conselho e com direito a representá-los nos concílios superiores da igreja, bem como distribuir os elementos eucarísticos. O pastor, em função de ordenação, recebe atribuições inerentes ao seu ministério. Então, por exemplo, somente ao pastor está atribuído essas questões. Por exemplo, aplicar o batismo, celebrar a ceia do Senhor, impetrar a bênção apostólica, realizar casamentos religiosos com efeito civil e supervisionar a liturgia da igreja, que está no artigo 30 do nosso manual. Então, que são ordens privativas, não é, da Constituição da igreja. Então, o que significa isso? Tentar aqui exemplificar para vocês. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, no sistema presbiteriano, então, quem pode impetrar a bênção, aplicar, como nós já apresentamos aqui, o batismo, celebrar a ceia do Senhor, os sacramentos, impetrar a bênção somente ao pastor, o presbítero não. Esta base nós encontramos da não utilização disso nas Escrituras. É uma base bíblica para entender que os oficiais presbíteros ou diáconos, eles foram autorizados ou foram ordenados para este fim. Somente o pastor ordenado que tem essa autorização, vamos dizer assim, né, bíblica e também que nós adotamos como sistema de governo. Isso não compete aos presbíteros. E com isso, nós finalizamos esta primeira aula. Agradeço a todos vocês que vão estar ouvindo. Que Deus abençoe e até a próxima aula.